Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua linda família, seu domingo, feliz domingo para você e para os seus. A semana só está começando e que ela seja assim, cheia de favor, de boas notícias, de alegrias. Busque a Deus em primeiro lugar. E todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus. E Deus vai se aproximar de você. Olha, Deus tem falado sobre alinhamento, ordem simples. Coloca a sua casa em ordem. Deus responde fé. Deus responde fé. Deus não vai responder um problema, uma necessidade. Necessidades as pessoas têm. Problemas as pessoas têm. Humilhações muitos têm passado. E nem por isso estão tendo resposta. Porque Deus não responde choro, não responde necessidade, não responde humilhação. Deus responde fé, fé na sua palavra. Tem muita gente humilhada que não se humilha e que está sendo humilhada exatamente por causa do orgulho, da arrogância, porque o orgulho humilha a pessoa. Deus se opõe aos orgulhosos. A falta de perdão adoece a vida da pessoa e trava a vida dela. Toda pessoa amargurada está com a vida travada. Toda pessoa orgulhosa está vivendo todo tipo de oposição e frustração. E é interessante, porque o orgulho é a raiz de todo pecado. Onde há orgulho, você encontra egoísmo, raiz de amargura, raiz de rejeição. E se a pessoa não parar para buscar cura, libertação, entender, isso aqui está me matando, está travando a minha vida. Ela não rompe, ela não sai. Tem gente que não para prestar atenção no que está pensando. Pense no que está pensando. Tem gente que não para pensar no que está pensando. Outro dia eu ainda falei, para e anota. Coloca luz nos principais pensamentos que estão aí na sua cabeça. Toma consciência se isso aí está alinhado com Deus. Presta atenção no que você fala. A boca fala do que está cheio o coração. A mente é a porta do coração. O diabo lança um dardo. Se você permite que aquilo tome a sua vida e você passa a pensar os pensamentos de Satanás, pensamentos geram sentimentos que geram ações. Então você começa a pensar bobagens, agora você já está alimentando sentimentos que estão envenenando a sua vida. Você agora, ó a ação, você já está falando, murmurando, você está reclamando, desabafando, e desabafo é um perigo.
você agora já está tomando decisões que vão afetar a sua vida, soltando coisas que não pode soltar e fazendo aquilo que vai prejudicar a sua vida. Por quê? Porque está sendo dominado por sentimentos miseráveis, traiçoeiros, e não está prestando atenção no que está fazendo. Está crendo em mentiras, em enganos, e continua vivendo a vida com base nestas mentiras. Não tem problema agir assim, no final vai dar certo, eu vou ver no que dá. E a vida da pessoa está afundando. Ela está falando negativo e as palavras são criativas e ela está criando o mundo dela. E palavras são como sementes. E ela está lá e ela não está se dando conta do que ela está fazendo. Destruindo com tudo. Amaldiçoa tudo que tem, amaldiçoa a própria vida, amaldiçoa a família, amaldiçoa tudo que tem. Porque tem gente que só sabe amaldiçoar tudo que tem. Ele xinga, ele amaldiçoa. Tudo. Tudo. É o tempo todo falando negativo. Sobre coisas básicas. Eu já ouvi histórias de gente que, quando tomou consciência, disse: bispa, eu era capaz de gritar e xingar com um cachorro, bater a porta da geladeira e falar uma palavra maldita, e fazer a comida resmungando, reclamando do fogão. Eu ia tomar um banho, eu reclamava do chuveiro. Eu só sabia reclamar e falar mal de tudo. De tudo. Ia pegar o carro, batia no carro, chutava o carro, amaldiçoava o carro. E aí, quando eu fui tomando consciência de como eu vivia, foi quando eu entendi por que a minha vida era uma vida arruinada, destruída. Eu amaldiçoava meu dinheiro, eu tratava as coisas com brutalidade, tudo que eu pegava era com brutalidade. Olha o que a pessoa disse: bispa, tudo estragava nas minhas mãos. Tudo. Passava pela mão de todo mundo, mas quebrava na minha. Acontecia comigo. O carro quebrava na minha mão, o eletrodoméstico quebrava na minha mão, as coisas estragavam, era eu botar as mãos para aquilo estragar. Havia uma maldição na minha vida. Uma maldição. E o que é pior, você vai ficando mais amargurado ainda, porque as pessoas vão vendo e começam a falar. Né? Nossa, que carga é essa? Você é uma pessoa pesada. Tudo acontece com você. Mas ela disse: ué, claro, a minha vida era falar mal, xingar, falar negativo. Essas coisas que você ensina, eu não acreditava. E a pessoa disse: bispa, eu te ouvi uns 2 anos seguidos para começar a entender coisas básicas. Porque na minha cabeça eu estava tão possuída pelo engano que, para mim, era tudo bobagem. Era como se assim, não é bem assim. É aquela história, né? Tem graus, né, de audição, né, espiritual. Tem gente que ouve, mas não ouve. Ele escuta um barulho lá, mas ele não está entendendo nada. Não é por acaso que Jesus falou tanto: quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça. Não sejam como aqueles que têm ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. É triste, está ouvindo a palavra, mas ela não entra de forma revelada. A pessoa não toma, ela não busca entendimento. Ela não toma aquilo para ela como verdade absoluta.
Ela vive na mentira e no engano, e conhecereis a verdade e ela te liberta. Que foi o que aconteceu com essa pessoa. Ela disse, bispa, quando eu já não aguentando mais, que é a história do Esaú, quando você não suportar mais, né, Isaac falou para ele, meu filho, você vai tirar o jugo do seu pescoço. Quando você não suportar mais, você vai tirar o jugo do pescoço, né? E algumas pessoas, elas continuam debaixo de uma canga terrível, porque elas não acreditam. Você está pregando para elas, dizendo, não viva assim. Isso está destruindo com a sua vida. Ah, isso é bobagem. Isso é bobagem. Não é assim. É bobagem. Pois bem, ela disse, bispa, quando eu não aguentei mais, eu comecei a parar e a buscar entender. E a questionar. Quem sabe realmente eu estou errada. Nossa, até que enfim, né? Bom, e aí foi quando ela começou a ver. E ela disse, bispa, eu não sabia nem por onde começar. Tá tudo errado na minha vida. Tudo destruído. Minha vida destruída, tudo ao meu redor destruído. A minha casa, uma miséria. O meu carro não era um carro mais. Aquilo não servia para mais nada. Não sei nem como é que andava, era um perigo. Ela disse, eu morria de medo de pegar uma blitz, um comando, porque o carro não tinha lanterna, o carro não tinha nada. Tudo atrasado, tudo assim, destruído, tudo destruído. Mas a minha boca consumia com tudo. Era a minha cabeça. E aí foi o processo, né, da libertação, porque foi entendendo que tinha que quebrar aquilo, que tinha que recomeçar, mudar a forma de pensar, de falar, de agir, mudar, quebrar aquelas maldições que tinha passado a vida lançando na própria vida, em tudo. Então, não tem saída se você quer uma grande vida. Deus responde fé. Fé na palavra dele. Se ele está falando algo, eu preciso acreditar. Porque a palavra, ela não é liberada por acaso. Ela é liberada com propósito. Com propósito. Do quê? De mudar minha vida. Se a palavra está vindo, é porque é a minha necessidade. É o Senhor dizendo, ó, a sua necessidade é esta aqui. Porque é o que eu ouço muito, bispa, para mim o meu problema era familiar, o meu problema era financeiro, o meu problema era uma enfermidade. Não entrava que, na verdade, o meu problema era interno. E o que eu estava vivendo aqui fora era só o resultado da minha vida interior. Do que estava dentro de mim. Era o que eu atraía para a minha vida. E tem gente que demora demais para entender. Não, o seu problema não é o problema que você aponta como problema. Não são os nossos problemas que estão aqui, ó, que você está vendo, que são os nossos problemas. Nosso problema está aqui dentro. É a nossa visão de mundo. É a nossa cosmovisão. É o que a gente acredita. É o que está dentro de você. É o que está aqui dentro que tem que mudar. Tem que sofrer, como disse Paulo, uma renovação mental. Essas fortalezas, essas crenças malditas, elas precisam ser arrancadas, demolidas. É uma mudança de coração. Como o Senhor disse, eu vou trocar o coração. Uma mudança interna, uma mudança de espírito. Eu preciso conhecer a verdade. A verdade. Eu preciso acreditar no que a palavra está dizendo. E então colocar a minha fé lá. A Bíblia está dizendo que se eu falar dessa maneira,
eu vou atrair maldição para minha vida, então não vou mais falar assim, eu vou falar a palavra, profetizá-la, declará-la, possuí-la, eu vou medir as minhas palavras, eu vou prestar atenção no que eu estou pensando, eu não vou pensar o que Satanás quer que eu pense, eu não vou aceitar este sentimento aqui no meu coração, eu quero estar livre, eu não vou falar dessa maneira, não, eu não vou reagir dessa forma, não, eu não vou dar essa resposta negativa, incrédula, não! Deus responde fé. Deus não responde sofrimento, não responde problemas. Aqui está a resposta para aqueles questionamentos. Ai, mas se Deus existe, por que tem tanto sofrimento no mundo? Porque o povo não busca Deus. Ai, se Deus existe, por que tem tanta criança sofrendo e gente passando fome? Porque não busca Deus. Ai, mas eu conheço gente que é crente que está assim. Não, não é porque ele vai à igreja, tem uma Bíblia, que ele está crendo na verdade. Gente, eu já tive diante de mim pessoas. Eu me lembro de uma senhora, um casal, na verdade, ele tinha quase 80 anos e ela já tinha 73, 4. Eles tinham 47 anos de fé. Quase a mesma idade de casamento, que eles tinham, acho que, 50 anos de casamento e tinha 47 de fé. E até então, eu ouvi deles, bispa, foi te ouvindo, que nós descobrimos que nós vivemos uma religião uma vida inteira. Por conta desses comportamentos, deviam, não pagavam, falavam mal das pessoas, brigavam, eles estavam casados, mas traições, mesmo dentro da igreja. Coisas aconteceram, várias. Então eles disseram, nós fomos religiosos. Nossa vida, nós perdemos esses anos todos. Porque nós nos enganamos. Mas eu lembro da senhorinha chorando e falar assim para mim, mas eu agradeço de ter encontrado o programa Mudança de Vida hoje. E o meu sonho era te conhecer. Porque, bispa, se eu não tivesse encontrado e entendido coisas, eu e meu marido, nós íamos para o inferno. Ela disse. Não tem como, nós não íamos para o céu. Não tem como. O nosso estilo de vida nunca foi um estilo de vida santo. Então a Bíblia diz assim, ó, encontrando-se Josué nas proximidades de Jericó, de repente, ao olhar para cima, viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Quer dizer, o senhor é por nós ou contra nós? Então o homem lhe informou, não sou dos teus nem pelejo contra ti. Venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto rente à terra, em sinal de reverência, e lhe indagou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O chefe do exército de Yahvé respondeu a Josué, descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim procedeu Josué. Bom, eles estavam ali, ele encontra com um comandante do exército do Senhor nas proximidades de Jericó, que era o maior desafio deles. Já com a espada, aqui, ó, empunhada. Como tá aqui, ó. Ó, com a espada, ó, empunhando uma espada. O que já estava mostrando, ó, a guerra espiritual. E você só vai vencer isso aqui de forma espiritual. É espiritual. E aí a pergunta vem, o senhor está do nosso lado ou do lado do inimigo? Do lado do inimigo? Nem uma coisa nem outra. Eu estou do lado da fé. Eu estou do lado da fé. A Bíblia diz que o Senhor é imparcial. Deus não é parcial. Deus não tem favoritos.
Deus age mediante a fé. É a fé que muda tudo. A fé nele, a fé na palavra dele. Ele está do lado da fé. De que lado Deus está? Da fé. É da fé que ele está. Deus é por quem? Por aquele que crê nele. Deus está com quem? Com quem crê nele. Quem terá a resposta? Quem crê nele, crê na sua palavra. Deus responde o quê? Fé. Deus responde fé. E isso aqui é forte demais. Quando a gente entende estas coisas, meu Deus, é um descortinar. Deus responde fé. Se ele está dizendo, não pensa assim, não fala assim, não age assim, alinha comigo, ou não ignora essa ordem, por menor que seja, obedeça. Ei, põe sua casa em ordem, põe sua vida espiritual em ordem, sua casa espiritual, sua casa física, coloca ordem. Ele espera que eu creia. E vá lá e faça. Por mais que eu olhe e pense, não pode ser isso, bom, o senhor está falando, eu vou obedecer. E aí ele pergunta, ele estava diante do maior desafio, Jericó. Ele tinha que conquistar aquela terra. E o senhor já mostrou a espada, É uma batalha espiritual. Qual é a mensagem do meu Senhor para mim? Aí todo mundo fica esperando, né? Bom, ele vai para uma batalha, então o senhor vai dar alguma estratégia, alguma coisa. Não. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Josué, você só vai vencer os inimigos desta terra de forma espiritual. E andando em santidade, andando de forma santa, andando alinhado comigo. Meu querido, é isto que muita gente não entende. Deus está do lado da fé, de uma vida santa. A nossa batalha é espiritual. É uma batalha de fé. A nossa batalha é espiritual. O nosso problema é uma questão de fé. E como que eu devo? Qual é a mensagem do Senhor para nós? Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terreno santo. Se você quer uma grande vida, ande em santidade, ande em temor, ande alinhado comigo. Obedeça as mínimas ordens, as mínimas direções. Põe ordem na sua vida, põe ordem na sua casa. Você quer uma grande vida? Você só vai vencer de forma espiritual, dependendo de Deus e andando em santidade. Tem gente que fica assim, eu não sei por que a minha vida não muda, eu não sei por que a minha vida não muda, porque você não entendeu que é uma batalha espiritual. Você não entendeu que a sua maneira de andar, a sua forma de andar, a partir de agora, se você creu em Jesus, é alinhado com Ele. É em santidade, é dependendo dele. Tanto que no próprio livro de Josué, o Josué fala cheio de Deus. Não foram a espada, o arco, a lança que deram vitória a vocês, mas o Senhor. Você quer vitória? A batalha é espiritual, você tem que depender de Deus. Se alinhar com Ele, a resposta. Qual é a mensagem do meu Senhor para mim? É a mesma que o Senhor deu para Josué, para todos nós. Tirem as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Se você quer andar comigo, você não pode andar como você sempre andou. Se você quer uma vida gloriosa, você não pode andar mais da maneira que você sempre andou. Você não pode manter as mesmas coisas. Você não pode manter o mesmo padrão. Você não pode ser a mesma pessoa. Agora é diferente. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terreno santo. Se você quer uma grande vida, você precisa andar em santidade. Se você entender isso, sua vida muda agora.
Essa é a sua oportunidade. Esse programa pode ser, assim, aquele... Pode não, eu tenho certeza que é a oportunidade para você fazer essa risca no chão. E entender coisas que talvez até hoje você não havia entendido. Eu sei que você quer uma grande vida. Porque se você está aí é porque você quer, você tem fome. Então, definitivamente, deixa a palavra entrar. Entenda como as coisas funcionam. Deus responde fé, está do lado da fé, a batalha é espiritual. E se você quer andar com Deus, você não pode mais andar da mesma maneira que você sempre andou. Agora você tem que andar alinhado com Ele. É a vontade dEle, são as direções dEle que devem ser honradas, respeitadas, praticadas. O Evangelho é pura prática. Se não tem prática, você não pode dizer que está andando com Deus. Evangelho é prática. Cristianismo é prática. Ser um cristão é prática. Se não tem prática, você não pode dizer que está realmente andando com Deus. Deus ama você. Deixa a revelação entrar, se alinha com Ele e construa uma grande vida. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo e peço que esta palavra tenha iluminado o entendimento de cada pessoa de tal maneira que essa pessoa esteja vendo coisas que ela nunca viu. E recebendo agora a força, que ela possua a força, porque se a palavra veio com graça, para que ela se levante, faça tudo o que ela entende que deve ser feito. Senhor, obedecer, se alinhar, perdoar, honrar alianças, honrar princípios, tirar da vida dela o que tem que ser tirado, que já deveria ter tirado. Talvez, Senhor, hábitos, rituais, amizades, sei lá, um estilo de vida. Senhor, dê a ela a clareza e que ela possua agora o entendimento e se levante decidida a viver esta vida poderosa que o Senhor nos convidou a viver. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse de mudanças, de crescimento, de entendimento, de reverência, de grande temor nos corações. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo abundância e prosperidade na vida destes fiéis e onde este programa estiver chegando, que santidade esteja tomando conta dos corações. Eu peço a tua graça para que cada um se levante para viver o melhor tempo da vida, em santidade e alinhado com o Senhor. Muito obrigada por tudo, peço a tua bênção, dou a minha bênção, amém. Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, é onde nós estamos. E hoje a reunião das primícias para a família amada de Deus. Pegue sua família, traga um convidado e vamos adorá-lo. Conta com a gente, você sabe, é um prazer servir. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de dezembro, às 19h30, início do último propósito de fé do ano de 2025. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2026? Toda glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2025 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Levante-se.
Propósito da Mudança.